Então nós vimos aí que Jesus compara então o pagamento de uma dívida com o perdão. Então ele vai dizer, uma dívida imensa foi perdoada. E aquele que foi perdoado por essa dívida imensa, quando era necessário ele perdoar alguém que lhe devia uma coisa insignificante, ele não perdoou. Então assim também nós devemos a nossa vida cotidiana. Se nós olharmos para o tamanho do perdão que nós recebemos de Deus, então qualquer ofensa, qualquer coisa que as pessoas nos fizerem ou falarem contra nós, será muito menor do que o perdão que nós recebemos de Deus. Então nós temos que perdoar, porque nós somos perdoados por muito, não custa nada perdoar pelo pouco. E Jesus diz bem claro que se nós não fizermos isso, também Deus não nos perdoará. Então passa a ser não apenas um conselho, mas uma advertência. Então nós temos nos objetivos específicos da lição que mencionar essas três coisas. Olha. Interpretar a parábola do credor incompreensivo. Então essa interpretação é que nós fizemos aí simples. Depois, ilustrar o grande favor que recebemos de Deus. Então ilustrar significa que você vai fazer com que a pessoa aí tenha uma medida do perdão que ele recebeu de Deus. Então é preciso a pessoa meditar nisso, olhar para o passado. Como eu era, o que eu fazia. Então a Bíblia diz que nós éramos filhos da ira. Nós vivíamos aí em brigas, discussões, inimizades. Então nós vamos ver quem éramos nós. Então vícios, mentira, às vezes roubo, engano, né, prostituição, adultério. Então vamos fazendo a conta e vamos ver que tamanho era a minha dívida. Então a pessoa aí, todos os alunos devem ser convencidos pelo professor do tamanho da dívida que tinha, ou seja, do tamanho do pecado que tinha, da quantidade de pecados. É importante fazer isso. Às vezes a pessoa, muitas vezes a pessoa não ressalva, não recebe nunca o Evangelho porque ela se acha boa. Ela acha que não merece ir para o inferno porque é uma pessoa boa, dá esmolas, né? Ajuda aí as pessoas, né? É boazinha com as pessoas. Então ela não consegue se convencer a si própria de que é pecadora. Então é preciso que essa pessoa seja convencida, se deixe convencer pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo vai convencer a pessoa, você é pecador, se continuar desse jeito, vai para o inferno. Aí vai mostrar o quê? O juízo de Deus sobre ela. Não é? Então Deus é justo, Ele não pode mandar para o céu, não pode vir nos buscar para morarmos na Nova Jerusalém, e se nós estivermos o quê? Na mesma condição dos pecadores. Nós não podemos estar na prática do pecado. Então a pessoa tem que ver, olha, Deus é justo. Ele não vai colocar na Nova Jerusalém alguém que vive em constante pecado, junto com aqueles que cessaram de pecar, que lutam contra o pecado. Então a condição é aceitar que Jesus Cristo levou sobre ele os nossos pecados. Então nós vamos nos deixar convencer pelo Espírito Santo que nós estamos em pecado, que nós merecemos o inferno, e aí ele vai nos convencer. Ao nos convencer disso, nós temos que nos arrepender disso e temos que crer que Jesus levou os nossos pecados sobre ele. Aí nós, aceitando isso, confessamos a Deus os nossos pecados, pedimos perdão e aceitamos a Jesus como nosso único Salvador e Senhor. Assim nós recebemos a salvação, que significa o perdão de Deus de todos os nossos pecados. Então devemos também sensibilizar, demonstrando o nosso compromisso em perdoar
porque fomos perdoados. Então, sensibilizar, olha só, tornar sensível isso. Então, nós vamos mostrar situações pelas quais nós passamos. Nós somos ofendidos e nós perdoamos. É um testemunho que o professor deve dar. É um testemunho que todo crente deve dar. Então, sempre na nossa vida, nós devemos perdoar. Imagine um casal. O casal passa a vida inteira se perdoando. Todo o tempo devem se perdoar. Porque sempre vai haver uma discussão, uma palavra mais dura às vezes, né? Ofende. Muitas vezes a pessoa nem percebe que ofendeu, mas ofendeu. Então, a vida de casal é uma vida de perdão. A vida de família é uma vida de perdão. Os filhos, os pais, sempre, um ao outro, sempre alguma coisa vai acontecer, que vai haver uma ofensa. Então, a vida todinha nossa é uma vida de perdão. Você trabalha numa empresa, vai ser ofendido, vai ser maltratado. Muitas vezes, vai sempre ter que perdoar. Então, a nossa vida em qualquer lugar, na escola, no trabalho, na igreja, né, em casa, sempre a nossa vida é uma vida de perdão. Então, assim como nós fomos perdoados por Deus, nós devemos perdoar. Deus nos perdoou muito mais do que nós temos perdoado as pessoas. Vamos ver nessa lição, então, os seguintes tópicos e subtópicos. No tópico 1, nós temos aí interpretando a parábola do credor incompreensível. Subtópico 1, a nova vida no reino de Deus. Subtópico 2, perdão ilimitado. Subtópico 3, uma dívida impagável. Subtópico 4, a recusa em perdoar. Depois nós temos aí o tópico 2, em Cristo, Deus pagou as nossas dívidas. Subtópico 1, nossa dívida impagável. Subtópico 2, Deus pagou as nossas dívidas. Subtópico 3, nada pode nos condenar. No tópico 3, nós temos, uma vez perdoados, agora perdoamos. Então, subtópico 1, não endureça o coração. Subtópico 2, devemos agir com misericórdia. Subtópico 3, devemos dar o presente que recebemos. A introdução aí da nossa lição, então, diz o seguinte. Essa parábola é uma daquelas que trata do relacionamento entre os discípulos de Cristo, ou seja, como estes devem se comportar no âmbito do reino. Apesar de nossas Bíblias a intitularem de a parábola do credor incompassível, o que ela ensina de fato é a forma de lidar com a ofensa e com o perdão. Ela mostra a graça e ao mesmo tempo a responsabilidade. Se por um lado Deus nos perdoa por intermédio de sua infinita graça, por outro temos a responsabilidade de perdoar aqueles que nos ofendem. Há quem julgue ser esta uma das parábolas menos complexas entre as que foram pronunciadas por Cristo. Ela acaba sendo contada por Jesus por causa de uma pergunta de Pedro a respeito de quantas vezes devemos perdoar nosso irmão, e termina dizendo como nosso Pai Celestial fará conosco, ou seja, uma vez que fomos perdoados, devemos da mesma forma perdoar todos aqueles que nos ofendem. Então, essa parábola é muito simples, né, de entender. Creio que praticamente aí 95% da igreja, quando se menciona essa parábola, ele consegue entender claramente, porque ele lembra que Jesus ensinou os discípulos a orarem, né, e disse bem claro lá, se perdoardes, vocês serão perdoados, se não perdoardes, vocês não serão perdoados. Agora, apesar de ser simples, bem compreendida, facilmente compreendida, a maioria das vezes a gente se esquece disso quando nós somos ofendidos. Então nós queremos muitas vezes responder a pessoa da mesma maneira que ela nos tratou. Nós queremos, seria uma vingança, né? Então ela nos maltratou, nós maltratamos de volta. Ela nos xingou, nós xingamos de volta. Nos ofendeu, nós ofendemos de volta. Então nós acabamos querendo medir forças com a pessoa. Então o que nós temos que fazer é nos humilhar. Na hora nós suportarmos e no coração perdoarmos aquele que nos ofende. A esposa, por exemplo, nós até ensinamos para a esposa, nós damos aí muito curso para a família, e nós ensinamos uma maneira da esposa conseguir fazer isto.
Às vezes o marido é descrente, a maltrata, a xinga. Então existe uma maneira dela conseguir, então, não provocar uma briga, uma discussão muito grande, que pode acabar até uma separação. Então nós receitamos para ela um copo d'água. Porque o que acontece numa briga de casal? O marido chega, grita, fala alto, ofende, e a mulher vai responder na mesma altura ou então mais alto. Então ele vai falar mais alto depois. Isso vai criando uma discussão, uma gritaria, que pode até acabar em separação. Então o que é que nós recomendamos? Pegue um copo d'água, água ungida. Aí você fala, mas como? Que negócio é esse de água ungida? É simples. Bebe um pouco de água, bota na boca, e quando o marido chegar, falar, ofender, gritar, você fica com a água na boca. Não engole a água. Coloque a água na boca e fica. Tudo que ele falar, você. Pronto. Não responde. Porque um brigando sozinho não vai dar separação, não vai dar discussão, não vai dar problema. É simples, né? Isso então é um bom remédio para não dar briga, discussão e acabar em separação. Tópico 1, então, interpretando a parábola do credor incompreensível. Subtópico 1, a nova vida no reino de Deus. Subtópico 2, nós vamos ver aí, perdão ilimitado. Subtópico 3, uma dívida impagável. Subtópico 4, a recusa em perdoar. Subtópico 1, então, a nova vida do reino de Deus. O capítulo 18 de Mateus traz uns ensinos de Jesus sobre a conduta dos seus discípulos como membros da nova comunidade trazida à existência por intermédio do recebimento de sua mensagem, os discípulos do reino de Deus. O reino possui valores essencialmente diferentes daqueles que caracterizam as instituições terrenas e as organizações deste mundo. Lembre-se de que, neste reino, os humildes são os verdadeiros grandes. Mateus 18, de 1 a 4. No reino de Deus, o inferior e mais apagado súdito leal ao seu rei possui valor imensurável. A suprema ofensa na comunidade do reino é quando os mais fortes e dominadores tornam a caminhada da fé dos irmãos mais fracos e mais sensíveis difícil. Mateus 18, 6 e 7. De igual modo, mostrar desprezo pelos irmãos em Cristo é algo inaceitável. 18:10. Com o objetivo de solidificar ainda mais o ensino deste reino, Jesus fala sobre o perdão e Pedro, admirado, faz a pergunta e o Senhor então conta a parábola. Versículos 15 a 35. Ao longo da história da igreja, os intérpretes não alegorizavam tanto esta parábola quanto o fizeram com as outras. A mensagem que a parábola quer transmitir é unicamente o perdão de Deus e a obrigatoriedade que os homens têm em perdoar em função de Deus já tê-los perdoado. Para finalizar, ela adverte a respeito do juízo divino sobre aqueles que se negam a fazê-lo.